Esse é o Carreiras Talk Podcast. A seguir, você vai assistir a entrevistas com diversos profissionais que são referência no mercado quando se trata de empregabilidade no ambiente acadêmico. O Carreiras Talk foi gravado aqui, na sede da Uniswan, durante a Feira de Empregabilidade e Estágios, que ocorreu no dia 31 de maio, com o apoio dos alunos do curso de Comunicação e orientação dos professores Maria João, Gerton Coitinho, Vanessa Paiva e Carla Mota. Prepare a pipoca e o caderninho para anotar todas as dicas e insights maravilhosos dos nossos profissionais. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Vitória. E eu sou o Valber. Nós somos estudantes de Comunicação Social aqui na Uniswan e hoje está rolando o Carreiras Talk. E eu estou aqui com o Mauro Van Stock, professor na ESPM São Paulo e Rio, jornalista. Gente, ele tem um currículo imenso. Se eu falar aqui, a gente vai acabar com o podcast agora. Ele vai ficar só falando tudo que ele faz. Queria dar boas-vindas ao Mauro, agradecer por ele ter topado esse desafio aí. E queria que ele falasse pra gente um pouco do que ele veio fazer aqui, sobre o que ele veio falar e a importância desse evento para a universidade. Fantástico. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês, participar do podcast, participar do evento. Quando a gente fala de carreira, a gente está falando de reinvenção total no mercado de trabalho, no mercado de consumo, inclusive, porque tem reflexos no nosso dia a dia também. E quando a gente fala tudo isso, a gente está falando de diversidade em todos os seus aspectos. E foi esse o tema que eu vim falar, particularmente sobre diversidade etária. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de integração entre as gerações, a gente está falando de envelhecimento populacional, está falando de profissionais que são de 50 a mais que sustentam os lares brasileiros. Quase 80% deles são responsáveis de forma integral ou parcial pelos recursos que entram em cada casa brasileira. Então a gente tem que cada vez mais permitir que eles estejam atualizados, permitir que eles estejam de maneira genuína inseridos no mercado, de forma empreendedora ou de forma CLT, né? E aqui a gente consegue discutir tudo isso, né? Era exatamente no campo universitário e na educação que a gente consegue trazer todos esses vieses do preconceito, vieses de diversidade, vieses do mercado de trabalho, oportunidades que antes não existiam e hoje são uma realidade, né? A gente está falando de várias profissões que há 5 anos atrás a gente nem pensava, nem sonhava em ter. Verdade. Daqui a 5 anos vão ter outras profissões nessa linha também. O jornalismo, por exemplo, a comunicação, né, claramente falando, né? Então, mais do que ela, né? A gente tem tantos e tantos exemplos. Né? Então, a gente como jornalista, a gente tem que se reinventar. Eu comecei no jornalismo impresso. Eu comecei na máquina de escrever manual. Eu tenho 54 anos, só para deixar muito claro. Tá? E a gente foi aprendendo, a gente foi se adaptando, a gente foi entendendo como funcionavam as redes sociais, que, pasmem, não existiam na minha época. Né? O Google não existia, o ChatGPT não existia. É impressionante a gente trazer isso para a realidade de hoje. E como era a pesquisa, então, naquela época? A gente pesquisa na manual. A gente ia nos livros, né? a gente ia na enciclopédia. Alguém já ouviu falar dessa palavra, enciclopédia? Né? É tão bacana, né, de poder Sim, e Mauro, ter atuado numa época em que a gente aprendeu tanto e continua aprendendo hoje em outro formato, outras formas diferentes de reinvenção. Sim, e é muito importante também para os alunos terem um convidado como você, que já tem uma carreira, né, gigante, um grande portfólio, e explicar geralmente, né, esse avanço de gerações, né? Como você começou e hoje em dia como tá tudo. É muito bom ter você como convidado, que você possa passar, né, suas experiências como jornalista, como professor, para todos os outros universitários. É muito bom e é necessário, principalmente para a gente que está começando, né? Nós somos estudantes de primeiro período, tem gente aqui de quarto, de quinto, tem gente que já está saindo, já está com o diploma na mão e o pé na porta para ir embora. Mas é muito importante porque a gente desperta para uma outra realidade, né? Eu sou da geração Z, né? Tem gente aí que já é de outra geração. Se essa conversa de geração for começar a rolar, mas enfim, é importante essa troca de conhecimento, essa fusão, né? Porque hoje em dia as coisas, a informação, ela tem uma rapidez, né? Uma velocidade. E a gente está aqui gravando agora, enquanto isso tem alguém cobrindo na rede social e as pessoas que estão em casa já conseguem ver o que está rolando aqui. E antes não existia isso. Como você falou que cuida, né, tem um hub aí que cuida de uma galera, né, de uma faixa etária maior, como é que tem sido, no geral, assim, o que você observa, como essa galera lida com essa questão
da informação rápida demais, que você falou, né, do tempo da enciclopédia, que tinha que ir lá, pesquisar, e hoje em dia tudo é muito rápido. Como essa galera lida com essa diferença? Eu acho que a gente tem que aprender, eu costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Sim. E não adianta eu ficar abraçando todas as redes sociais, não adianta eu abraçar, pegar um iPad, sei lá, um Apple 500 e utilizar 1% do que eu tenho só para falar que eu tenho aquele mais avançado do mercado. Sim. E tal. Eu tenho que pegar a tecnologia e usar no meu dia a dia. E que ferramentas que eu vou ter para isso? Eu tenho que utilizar, por exemplo, a área técnica que eu atuo, vendendo da melhor forma possível aquilo. Eu não vou abraçar tudo, não vou ter conhecimento de tudo, né? E, principalmente, eu tenho que evoluir no comportamento. E é isso que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é fundamental. Oratória, capacidade de comunicação, de expressar através de poucos minutos aquilo de maneira linear, né? Aquele conceito, aquele conteúdo, aquela apresentação de maneira uniforme, que outros entendam, porque a responsabilidade pelo entendimento está com a gente. Não adianta ficar culpando ou terceirizando, porque o outro não entendeu. Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, não, né? Não, sou responsável pelo que eu falo. Exatamente, você é responsável pelo que você fala, você tem que ter um entendimento de que cada vírgula do que você escreve, do que você fala, é fundamental. Sim. Perceber se aquilo lá não é ambíguo no entendimento do outro. Ah, mas eu achei que não tem achado. Não pode ser ambíguo. Não é achar que é ambíguo ou não é ambíguo. Né? E exercitar isso na prática. Quanto mais treinamento tiver, melhor. Eu dou muitas aulas de oratória. E o que eu faço é exercícios práticos. Para mim, o aluno sobe na cadeira. Ele tem que estar no palco. Não adianta o aluno que eu coloque PPT, ele fica olhando na teoria o que vai acontecer. Se ele não exercitar e não falar, não adianta nada. E mais ainda, eu coloco ele na cadeira para falar um assunto que ele não sabe, que ele tem que improvisar, e com outros alunos jogando bolinha o tempo todo na frente dele. Ou seja, é uma loucura. Ou seja, exatamente ou vai isso. Sair, ou não vai o sair. mundo corporativo é uma loucura. Sim, a apresentação é uma loucura. E se você está prestando atenção na bolinha, não está prestando atenção no teu conteúdo, você não vai conseguir transmitir com eficiência aquilo que você está querendo. Ele não vai ser assertivo. Então, quanto mais provocado você é hoje, enquanto você está estudando, independente de estar no primeiro, segundo, quinto período, ou no 10º período, ou já se formou, você tem que ir se reinventando. Reinventando, o que eu digo, é se aprimorando o tempo todo. Não olha para o outro, olha para você. Olha o que você foi há um mês atrás, olha o que você evoluiu há um ano atrás, olha quem você era há 3, 4 anos atrás. E o que você conseguiu construir na tua trajetória que permite hoje você ser diferente no mercado. Fazer mais do mesmo não leva ao mesmo. Será mesmo que queremos o mesmo? Dê um nome, mas depois vocês voltam aí e assistam. Né? É por aí. É exatamente isso. Se eu ficasse no jornalismo impresso, eu teria morrido para o mercado. Só que, ainda bem que em algum momento na minha trajetória, e não foi no início com certeza, eu comecei a perceber que eu tinha que me reinventar. Sim, claro. E comecei a ter talvez 2 ações que eu não tinha no passado, que era a capacidade de networking e a marca profissional. Hoje é hoje, não é amanhã, não é segunda-feira. Hoje é o momento da gente fortalecer tudo isso. É o momento da gente interagir de maneira adequada, sobretudo no LinkedIn. E por que eu falo LinkedIn? Não é porque eu lá fui nomeado Top Voice, ou Creator, ou sei lá o quê. É porque o LinkedIn hoje reúne no Brasil 63 milhões de usuários. O LinkedIn é uma rede poderosíssima. O LinkedIn é uma rede gratuita, é uma rede profissional, é uma rede social. E é no LinkedIn onde você pode falar com qualquer um dos 63 milhões de usuários. Só que você tem que ter técnicas para falar. Você tem que saber falar. Então não é só mandar uma mensagem boa, se eu quero trabalhar na tua empresa. Claro que ninguém vai Muita gente quer. Ninguém vai contratar. Porque eu não conheço a pessoa. Agora, se eu for de maneira adequada, eu vou conseguir falar com aquele profissional. Precisa ter vaga ou não vai ter vaga, é uma consequência. Né? Mas eu já me surpreendi várias e várias vezes pelos resultados que a gente tem no LinkedIn, que a gente não espera. E mais ainda, vamos parar de nos preocupar com a métrica da vaidade nas redes sociais. Rola muito, né? Com certeza. Eu ter 1 milhão de
curtidas hoje não me levam a lugar nenhum. Se eu tiver um resultado em um comentário ou uma mensagem que eu recebo em inbox, para mim fez toda a diferença. Se eu estou percebendo que no LinkedIn ou em outra rede social eu estou sendo marcado nas publicações dos outros, significa que eu estou na mente das conexões que eu tenho. Significa que os outros estão me vendo como referência. Significa que a minha imagem está na mente dos outros. Isso para mim é muito mais valioso do que eu ter 3, 4, 5 curtidas, que não vão me levar a lugar nenhum. Né? Ou 5 milhões de curtidas que também não vão me ligar a isso, se não houver algo concreto. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre em estar se aprimorando, estar evoluindo, estar olhando para lá na frente. A gente fala hoje de uma palavrinha mágica que pouca gente conhece, que é ambidestria. Isso vale para o mundo corporativo, vale para o mundo profissional. Ambidestria, o que significa? Entregar o resultado hoje, em todos os aspectos. Seja na escola, seja na universidade, seja o que for, entregar resultado. Mas, ao mesmo tempo, olhar para tendências. O que vai acontecer naquele segmento de atuação daqui a 5 anos, se eu conseguir prever? O que eu estou fazendo para chegar até aquilo que eu estou imaginando? Então, isso é ambidestria. É atuar nas 2 linhas paralelamente. Sim. E não apenas de uma delas, que fica capenga. Sim, Muito obrigada pelo papo, Mauro. Acho que a gente teve uma aula aqui de vida. Isso que eu ia falar, a gente não precisa mais fazer pergunta. A gente recebeu muita informação e a gente está muito grato pela sua presença, por ter topado a brincadeira. Muito obrigada pela presença, obrigada pelas dicas, né, pra gente. Com certeza a gente vai seguir. Obrigada pela sua presença, a gente agradece. E antes de terminar, só mais um conselho rapidinho para a galera que não veio, a galera que não aproveita esses eventos na universidade. Tem gente que olha isso e fala, não vou só para ganhar hora, complementar, mas eu acho que vai além, né, das horas, porque você adquire conhecimento, você faz o networking. O que você tem a dizer para essa galera que dá uma derrapada assim e some na hora desses eventos? Foi uma derrapada absurda, total absurdo, porque não tem como você não ir num evento desse tipo. Não tem como você não estar presencialmente, tanto para absorver conteúdo como para interagir com as pessoas. Hoje em dia esse mundo não permite mais esse tipo de derrapada. Essa derrapada muitas vezes é fatal, né? Se fosse um mundo corporativo, por exemplo. Então, ou esse profissional, ou essa pessoa, esse estudante, esse aluno, começa a olhar para o mercado e fala, o que eu estou fazendo aqui? Ou então ele não vai ser ninguém nesse mercado daqui a alguns anos. Mauro, você pode falar pra gente o seu perfil no LinkedIn para todo mundo ir lá e seguir? É meu nome e sobrenome, né? Mauro Weinstock, tudo junto, naturalmente. E eu sugiro mais o LinkedIn mesmo, porque as redes sociais, como eu falei, eu não abraço todas. Então, eu prefiro que seja o LinkedIn mesmo, que é lá onde eu consigo, como eu falo sempre, fazer acontecer. É isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o Mauro, nosso convidado de hoje. E assim, encerramos mais um episódio do Pod Carreiras Talk. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de conferir os outros episódios disponíveis. Até a próxima!